Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação sobre Mateus. Hoje nós vamos fazer a introdução sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas representam aí dentro da literatura da comunidade de Mateus os três capítulos que são capítulos 5, 6 e 7. Faz parte aí dos 5 grandes discursos que o Mateus e a sua comunidade estabeleceram dentro do Evangelho. É importante observar que aqui nós estamos dentro do cerne do Evangelho de Mateus. Então, esses 5 grandes discursos. Como vocês já sabem, nós já fizemos essas reflexões em outros lugares. O Mateus, ele é um judeu convertido e ele estabelece metodologicamente o seu Evangelho dentro de uma visão, ou pelo menos dentro de uma analogia judaica. 5 livros são importantes para os judeus, chamado Torá. 5 grandes discursos o Mateus vai fazer aí, então, a sua, vamos dizer, a sua proposição, né, os seus objetivos. Então, Mateus, ele escreve para uma comunidade que principalmente tem, dentre os judeus, o seu foco preferido ou seu objetivo preferido. Um dado importante, então, hoje, nessa introdução, é tentar fazer essas chaves de leitura onde nós possamos entender as bem-aventuranças dentro da lógica da comunidade de Mateus. O Mateus, ele quer estabelecer como primeira chave de leitura que Jesus é muito maior do que Moisés. Para os judeus, Moisés é a principal personagem de todo o Primeiro Testamento, de todo o Pentateuco. Portanto, o Mateus, ele vai colocar Jesus aqui como o grande nome dentro do seu evangelho e Jesus como algo muito maior do que Moisés. Vocês vão perceber isso. Como o livro do Êxodo é o coração do Primeiro Testamento, o Mateus, ele vai utilizar então aí a analogia do Sinai, quando Moisés sobe a montanha para poder então fazer a sua introdução também dessas bem-aventuranças. Então eu peço que vocês leiam aí apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 5 e vocês vão perceber uma riqueza muito grande nessa chave de leitura, tá bom? Primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é que Jesus, ele está sempre aí no meio das multidões. Esse é um ponto importante. Jesus não abandona a multidão, as pessoas, segundo Mateus. A montanha, aqui você pegando a Bíblia, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2, eu queria que você atentasse a Bíblia de Jerusalém, é ela que nós vamos ver, fala que Jesus subiu a montanha. Aqui o Mateus, ele está fazendo a leitura lá do Êxodo 19, em que Moisés também sobe a montanha para receber as leis de Deus. Então Jesus também sobe a montanha. Vamos acompanhando esse comparativo Jesus-Moisés para que a gente entenda. Montanha no Evangelho, e principalmente no Evangelho de Mateus, não é um lugar topográfico. A montanha dentro do Evangelho de Mateus é um lugar divino, é o lugar da morada de Deus. Faz referência ao divino, faz referência ao sagrado, tá bom? Isso é importante para que a gente entenda. E essa montanha que está presente aqui no Evangelho de Mateus, ele não cita o nome, porque ele está fazendo um comparativo dessa montanha como sendo aí o Sinai, onde Moisés subiu para poder receber as tábuas de Deus. O Sinai é chamado dentro do Primeiro Testamento de a montanha de Deus. Portanto, a montanha onde Deus vive, onde Deus habita, onde Deus entrega a lei a Moisés. Jesus então sobe essa montanha também de Deus. É um comparativo que o Mateus está fazendo. Se você pegar o próprio Evangelho de Mateus, no finalzinho dele, quando Jesus ressuscita, ele pede para que os discípulos o encontrem na Galileia e numa montanha ele sobe aos céus. Portanto, a montanha também no Evangelho aqui, além de ser o lugar de Deus, além da referência ao sagrado, a montanha também é a experiência da ressurreição. Então, subir a montanha é fazer a experiência da ressurreição. Como o Mateus vai escrever as bem-aventuranças, ele está dizendo que viver as bem-aventuranças é fazer a experiência da ressurreição. Se nós queremos viver a experiência do Cristo ressuscitado, devemos viver as bem-aventuranças. Infelizmente, nós cristãos damos muita atenção aos 10 mandamentos judaicos, lá do Êxodo, e pouco nós damos atenção aí às bem-aventuranças, que é o cerne do cristianismo.
Então Mateus está dizendo para nós que mais importante que os mandamentos recebidos por Moisés lá é justamente viver as bem-aventuranças. Ela ou elas nos colocam aí diretamente nessa experiência do Cristo ressuscitado. Um ponto importante para nós então, tá bom? Outra coisa que nós vamos observar aí já no versículo 1 ainda, ele fala, ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Dois pontos importantes, o sentar e a aproximação dos discípulos. Os evangelhos a gente lê nos detalhes, esses detalhes são chamados de detalhes teológicos. Por que Jesus sentou? Aqui o Mateus quer dizer que Jesus é Deus, porque na frente o próprio Mateus vai dizer que Jesus está, né, e os textos vão colocar isso, Jesus está sentado à direita do Pai. Então, se a montanha é lugar de Deus, se Jesus senta, é porque ele está sentado do lado de Deus. Ele é diferente de Moisés. Moisés não é Deus. Moisés recebeu a lei de Deus. Jesus senta, porque ele está à direita de Deus. Ele é o próprio Deus que senta à direita de Deus. Isso é muito importante. Mateus está colocando Jesus como Deus. E fala que os discípulos aproximaram. Quais discípulos? Quais os nomes? Mateus não coloca, porque o Mateus está dizendo que todos aqueles que vivem as bem-aventuranças, esses são discípulos de Jesus. Somos todos nós que vivemos as bem-aventuranças. Estão entendendo essa chave de leitura? É muito importante para entender o texto posteriormente. Um outro dado importante, Moisés, como eu falei para vocês, ele recebeu a mensagem de Deus, né, as leis de Deus. Jesus, ele vai emitir a mensagem, ele fala, se você pegar no início do versículo 2, diz, e pôs-se a falar, tá? Então Jesus, ele fala porque ele é o próprio Deus, é Jesus que agora entrega à comunidade cristã aí a sua palavra, ele é o próprio Deus que entrega essa palavra. E é interessante que se você observar um pouco antes, o falar também, no capítulo 4, versículo 4 de Mateus, está escrito o seguinte, não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, é isso que o Mateus está dizendo. Ele é a própria palavra anunciada por Deus para a comunidade. Muito importante também. Quantas bem-aventuranças nós temos? 8. O Mateus, ele é um grande teólogo. O que significa 8 para a comunidade primitiva? Ressurreição. Porque foi no 8º dia que Jesus ressuscitou. 7 é o número do sábado. O sábado é o 7º dia que Deus descansou. As comunidades, você percebe muito isso em Atos dos Apóstolos, sempre fala do 8º dia. Nós não temos 8 dias da semana. O 8º dia sempre é o dia da ressurreição. É um número teológico para dizer que se eu viver as bem-aventuranças, 8, eu vou fazer a experiência da ressurreição. É isso que está dizendo aqui, esse número 8. No passado, as pias batismais, elas eram feitas em forma de octógono, né? Octogonal, para dizer justamente se você batiza, você vai fazer a experiência da ressurreição. A lei de Moisés, ela era para a comunidade de Israel, as leis que Moisés recebeu. Quando você pega o texto grego das bem-aventuranças, tem 72 palavras. Não é coincidência. 72 era o número das nações. O Mateus está dizendo que as bem-aventuranças são para todas as nações, não apenas para os judeus. É outra característica teológica do Mateus nesse texto aqui. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos pobres, mas vamos ficar por aqui. O mais importante é que se o evangelho é a boa notícia, as bem-aventuranças, elas, vamos dizer assim, é a essência, né? Ou são a essência, as bem-aventuranças são a essência dessa boa notícia. Portanto, viver o reino é viver as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? A felicidade. É isso que o Mateus está dizendo para nós. Fiquem com Deus. Até o próximo programa sobre a comunidade de Mateus.